Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos continuar a leitura da Suma Teológica. Hoje vai ser a questão 4 inteira, porque só são 3 artigos. A perfeição de Deus. Primeiro artigo, se Deus é perfeito. Quanto ao primeiro, assim se procede. Parece que ser perfeito não convém a Deus. Primeira objeção, com efeito, perfeito significa como que totalmente feito. Ora, não convém a Deus ser feito, logo, nem ser perfeito. Ademais, Deus é o primeiro princípio das coisas. Ora, pelo visto, os princípios das coisas são imperfeitos, como a semente, o princípio das plantas e dos animais. É bom lembrar que o Santo Tomás de Aquino viveu numa época em que acreditava-se, que o sêmen era fecundado pelo sangue menstrual. A mistura dos dois gerava a vida humana. Claro que sabemos que não é bem assim que as coisas funcionavam, tá? Mas, de qualquer maneira, deu para entender. Entendeu? O óvulo fecundado seria o princípio do animal. Assim como a semente que tem dentro das frutas é o princípio da planta. Mas vamos lá. Logo, Deus é imperfeito. Ademais, que a essência de Deus é o próprio ser, já foi demonstrado. Ora, o próprio ser é, pelo visto, muitíssimo imperfeito, pois é muitíssimo geral, capaz de receber acréscimos de tudo. Logo, Deus é imperfeito. Sede contra está no Evangelho de Mateus. Vós, portanto, sedes perfeitos como vosso Pai, como é perfeito o vosso Pai do céu. Respondeu, como o filósofo refere no livro 12 da Metafísica, certos filósofos da antiguidade, os pitagóricos e Espeusipo, não atribuíam ao primeiro princípio a excelência e a perfeição supremas. Isso porque os filósofos antigos só consideravam o princípio material. E o primeiro princípio material é imperfeitíssimo. De fato, uma vez que a matéria como tal está em potência, é preciso que o primeiro princípio material esteja totalmente em potência e seja, portanto, totalmente imperfeito. Deus, porém, é o primeiro princípio não material, mas no gênero da causa eficiente. Tal princípio deve ser perfeitíssimo, pois, assim como a matéria como tal está em potência, assim o agente como tal está em ato. Segue-se que o primeiro princípio ativo deve estar totalmente em ato e, por conseguinte, ser totalmente perfeito. Na verdade, algo é dito perfeito enquanto está em ato, pois disse perfeito aquilo a que nada falta de sua perfeição própria. Ou seja, meus amigos, Deus é perfeitíssimo justamente por ser ato puro. Ato puro precisa ser perfeitíssimo. Agora, respondendo às objeções. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que, como diz Gregório, respondendo às objeções, balbuciando na medida do possível, expressamos a grandeza de Deus. E, ao que não é feito, não se pode propriamente dizer perfeito. Fecha aspas. Mas,
como entre o que se faz de ser perfeito o que foi levado da potência para ato. Transpõe-se o termo perfeito para significar tudo aquilo a que não falta o ser em ato, quer tenha sido feito, quer não. Quanto ao segundo, deve-se afirmar também, né, que o princípio material que entre nós é imperfeito não pode ser em absoluto o primeiro, mas é precedido por outro, este sim perfeito. Assim, a semente, embora seja o princípio do animal, gerado por semente, tem como anterior a si um animal ou uma planta da qual se desprende. Com efeito, o que está em potência há de ser precedido por outro em ato, pois o ente potência só pode ser levado ao ato por um ente em ato. E lembrando, na 5 vias, nós vemos que o que está em potência não é levado ao ato por si mesmo. Então, a geração é um movimento que só vai ser levado ao ato por outro que já foi gerado. Quanto ao terceiro, deve-se responder que o ser é o que há de mais perfeito em todas as coisas, pois a todas se refere como ato. Tanto é que nós chamamos o ser, na filosofia, de actus essendi. Continuando, e nada tem atualidade senão enquanto é. O ser é, portanto, a atualidade de todas as coisas, até das formas. Por conseguinte, não se refere às coisas como recipiente ao que é recebido, e sim como o que é recebido ao recipiente. Quando eu digo, por exemplo, o ser do homem, ou do cavalo, ou de qualquer outro, entende-se o ser como princípio formal e como o que é recebido, não algo a que competiria ser. Vamos ao segundo artigo. Quanto ao segundo, assim se procede. Parece que em Deus não estão as perfeições de todas as coisas. Na verdade, Deus é simples, como foi demonstrado. Ora, as perfeições das coisas são muitas e diversas. Logo, não estão em Deus todas as perfeições das coisas. Além disso, os opostos podem estar em um mesmo. Não pode estar em um mesmo. Ora, as perfeições das coisas são opostas, pois cada espécie recebe sua perfeição de sua diferença específica, assim como, por exemplo, o homem é animal racional. Os animais que não são racionais, os brutos, nesse sentido, né, são opostos do homem, que é racional. E as diferenças pelas quais divide-se o gênero e são constituídas espécies são opostas. E, como os opostos não podem coexistir em um mesmo, parece que nem todas as perfeições das coisas estão em Deus. Ademais, o que é vivo é mais perfeito que o ente. E o que é sábio é mais perfeito que o que é vivo. Portanto, viver é mais perfeito que ser, e saber que viver. Ora, a essência de Deus é o mesmo ser. Logo, não possui a perfeição da vida e da sabedoria e outras perfeições. Essas são as objeções. Em sentido contrário, sede contra, declara Dionísio.
Deus, em sua unidade, possui tudo o que é. Ou melhor, tudo o que existe, porque no original está in uno existência. Respondo, as perfeições de todas as coisas estão em Deus. Eis porque se diz universalmente perfeito, pois não lhe falta nenhuma das perfeições que se encontram em algum gênero, como afirma o comentador do livro Quinto da Metafísica, que é o Averroes, né? Isso pode ser considerado de duas maneiras. Primeiro, porque tudo o que há de perfeição no efeito tem de ser encontrado em sua causa eficiente. Ou, segundo a mesma razão, quando se trata de um agente unívoco, assim, um homem gera outro homem, ou segundo um modo mais eminente, quando se trata de um agente equívoco. Assim, no Sol existe a semelhança do que é gerado por meio de sua energia. Uma coisa é clara: o efeito preexiste virtualmente em sua causa eficiente. Mas preexistir na causa eficiente não quer dizer preexistir sob um modo menos perfeito. Pelo contrário, mais perfeito. Quanto a preexistir potencialmente na causa material, é preexistir de maneira imperfeita, pois a matéria, como tal, é imperfeita, ao passo que o agente, como tal, é perfeito. Sendo Deus a primeira causa eficiente das coisas, as perfeições de todas as coisas devem preexistir em Deus de maneira mais iminente. Dionísio assinala esse argumento quando diz, de Deus, ele não é isto com exclusão daquilo, mas é todas as coisas como causa de todas elas. Segundo, como ficou demonstrado, a saber, que Deus é o ser subsistente por si mesmo, ipsum est subsistem, por conseguinte, deve conter em si toda a perfeição do ser. É claro, com efeito, que se um corpo quente não tem toda a perfeição do calor, isso se deve a que o calor não é participado em plenitude. Mas se o calor subsistisse por si mesmo, nada lhe poderia faltar da energia do calor. Portanto, sendo Deus o mesmo ser subsistente, segue-se que nada lhe pode faltar da perfeição do ser. Ora, todas as perfeições de todas as coisas dependem da perfeição do ser, pois algo é perfeito na medida em que tem o ser. Assim, não falta em Deus a perfeição de coisa alguma. Esse argumento foi indicado por Dionísio quando disse: Deus não é de tal ou tal maneira. Ele abarca uniformemente em si mesmo a totalidade do ser de modo absoluto e sem limites. Fecha aspas, e acrescenta: ele é o ser de tudo o que subsiste. Respondendo às objeções, quanto ao primeiro, portanto, deve-se responder que, como explica o próprio Dionísio, abre aspas, se o Sol, sendo uno e brilhando de maneira uniforme, abarca em si mesmo uniformemente as substâncias e as qualidades múltiplas e diferentes das coisas sensíveis, com maior motivo é necessário que todas as coisas preexistam em uma união natural na causa de todas, fecha aspas, ou seja, que é Deus mesmo. Assim, as coisas diversas e opostas entre si preexistem em Deus na unidade, sem prejuízo
de sua simplicidade. Pelo que foi dito, fica clara a resposta da segunda objeção. Quanto à terceira, deve-se afirmar, como diz ainda Dionísio, que, embora o ser em si seja mais perfeito que a vida, e a vida em si mais perfeita que a sabedoria, não são, se são consideradas enquanto se distingue pela razão, entretanto, o que é vivo é mais perfeito que o ente, porque o que é vivo é também ente, e o sábio é ente e vivo. Assim, ainda que o ente não inclua em si o que é vivo e o sábio, porque não é necessário que o que participa do ser dele participe em todos os modos de ser. No entanto, o ser de Deus inclui a vida e a sabedoria. Com efeito, nenhuma perfeição do ser pode faltar ao que é o mesmo ser subsistente. Essa tradução da Suma Teológica da Loyola é péssima quando fica traduzindo o S por existir. E isso é de um péssimo gosto. É de um péssimo gosto. Aí eu tenho que ficar trocando as palavras o tempo todo. E eu só tenho essa teológica, meus amigos, da Loyola. Não porque a tradução é melhor, mas mas é por ser bilíngue. Tá? E porque a edição é bonita para deixar na estante. Mas vamos lá. Aqui encerra-se, né, o segundo artigo. Agora, o terceiro artigo. Quanto ao terceiro, assim se procede. Parece que nenhuma criatura pode se assemelhar a Deus. Com efeito, no Salmo se encontra: entre os deuses não há um semelhante a ti, Senhor. Ora, entre as criaturas, as mais excelentes são chamadas deuses por participação. Logo, muito menos as outras criaturas podem ser ditas semelhantes a Deus. Além disso, a semelhança é uma comparação. Ora, não há comparação entre as coisas pertencentes a gêneros diferentes. Por conseguinte, nem semelhança. Por isso, não dizemos ser a brancura semelhante à doçura. Ora, nenhuma criatura é do mesmo gênero de Deus, pois Deus não está em gênero algum, como já foi demonstrado. Logo, nenhuma criatura é semelhante a Deus. Ademais, chamar-se semelhante o que coincide na forma. Ora, nada coincide com Deus na forma, pois a essência de nenhuma coisa é seu ser, somente de Deus. Logo, nenhuma criatura pode ser semelhante a Deus. Ademais, entre semelhantes há semelhança recíproca, pois o semelhante é semelhante ao semelhante. Pois, conseguinte, se alguma criatura é semelhante a Deus, também Deus será semelhante a uma criatura, o que contradiz a palavra de Isaías: a quem assemelharás, Deus? Sentido contrário no Gênesis e contras. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E na primeira carta ao João, quando ele aparecer, seremos semelhantes a ele. Fecha aspas. Responde-o é pela coincidência ou comunicação na forma que se entende a semelhança. Assim, é uma multiplicidade de semelhanças, segundo diversas maneiras de comunicação na forma. Certas coisas são ditas semelhantes porque têm em comum a mesma forma, segundo a mesma razão e o mesmo modo. Estas não se dizem apenas
apenas semelhantes, mas iguais naquilo em que se assemelham. Como dois corpos igualmente brancos são semelhantes na brancura. É a semelhança mais perfeita. De outra maneira, chamamos de semelhantes as coisas que têm em comum a forma segundo a mesma razão. Não, porém, segundo o mesmo modo, mas segundo mais ou menos como um corpo pouco branco se assemelha a um corpo de brancura mais intensa. Esta é uma semelhança imperfeita. Enfim, dizem-se semelhantes coisas que têm em comum a forma, mas não segundo a mesma razão, como fica claro para os agentes não unívocos. Como todo agente produz algo semelhante a si mesmo, enquanto agente, se cada um age segundo sua forma, é necessário que no efeito haja uma semelhança como a forma do agente. Por conseguinte, se o agente coincide na mesma espécie de seu efeito, haverá semelhança entre o agente e o efeito da forma, segundo a mesma razão específica, como quando o homem gera outro homem. Se ao contrário o agente não coincide na mesma espécie do efeito, haverá semelhança, mas não segundo a razão específica, como o que é gerado pela energia do Sol chega a certa semelhança com o Sol, mas não a ponto de receber dele uma forma especificamente semelhante à sua, e sim genericamente semelhante. Outro exemplo que pode ser colocado aqui, amigos, é, por exemplo, o fogo aquecendo a barra de ferro. O fogo vai comunicar algo próprio dele, que é o calor, ao ferro que ficará quente. Então, nesse sentido, o ferro ganhará uma certa semelhança com o fogo. Mas, continuando, quando se trata de um agente que não coincide no gênero, seus efeitos alcançarão uma semelhança mais distante ainda com a forma do agente. Não de tal modo que participem segundo a mesma razão específica ou genérica, mas apenas segundo alguma analogia. Assim como o ser é comum a tudo. É dessa forma que os efeitos de Deus, enquanto são entes, lhes são semelhantes como ao primeiro e universal princípio de todo o ser. Respondendo às objeções, quanto à primeira, por conseguinte, deve-se dizer, como afirma Dionísio, que quando a Escritura diz que algo não é semelhante a Deus, não se opõe à semelhança dele, pois uma mesma coisa é semelhante e dessemelhante a Deus. Semelhantes enquanto o imitam na medida em que pode ser imitado aquele que não é perfeitamente imitável. Dessemelhantes enquanto não consegue igualar sua causa. Não apenas quanto à intensidade e diminuição da forma, como o menos branco não iguala o de maior brancura, mas porque não há coincidência nem específica nem genérica. Quanto ao segundo, deve-se afirmar que Deus não se refere às criaturas como a coisa de diversos gêneros, mas como o que está fora de todo gênero. É o princípio de todos os gêneros. Quanto ao terceiro, deve-se responder que não se afirma haver semelhança entre Deus e a criatura em razão da comunicação de uma forma segundo a mesma razão genérica e específica, mas apenas segundo uma analogia, pois Deus é ente por essência e outros por participação. Quanto ao quarto, deve dizer que, embora se conceda de alguma maneira que a criatura se assemelhe a Deus, não se pode, por outro lado, e de modo comum, afirmar que Deus se assemelha à criatura, pois, como explica Dionísio, entre aqueles que
são de mesma ordem, admite-se uma mútua semelhança. Não, porém, entre o efeito e a causa. Dizemos que a imagem se parece com o homem, mas não o contrário. Assim também, em certo sentido, pode-se dizer que a criatura é semelhante a Deus, mas não que Deus seja semelhante à criatura. Então, meus amigos, espero que tenham gostado. E encerro por aqui. Fique com Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.